coisas que eles estudam nas aulas, agora, como é que chama aquele negócio de aula agora que tem tudo já? Digital, aquela coisa. Então, tem funcionado direito. E a gente tem participado da trilha antirracista nos 12 encontros lá que teve na diretoria e nos trabalhos que a gente faz tanto no Estado também no município. Pode passar, por favor. Inicialmente, eu queria dizer a vocês que vocês sabem disso, né? Ninguém duvida disso, né? Ou alguém aqui acha que a nossa sociedade não é racista, ou já está melhorando, ou está piorando, não sei. Esse texto está no livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, de 81. E o Sartre, Jean-Paul Sartre, diz: a nossa bela alma é racista. No livro do Franz... Alguém conhece o Franz Fanon? Já ouviu falar dele? Já? Fanon, eu vou falar dele novamente. No livro dele, Os Condenados da Terra, desde 61, o Sartre que escreveu o prefácio, e ele diz lá no prefácio: a nossa bela alma é racista. E o Tarcísio Silva, que eu vou falar dele também, que é um rapaz novinho, ele está trabalhando com essa discussão, o racismo algorítmico, que é uma espécie de atualização do racismo estrutural. Então, é uma coisa a se pensar. Eu estou entrando nesse debate aqui, ou tentando, que não é tão fácil. Eu sou formado em História e Antropologia, então a gente tem a mente meio limitada. Não sei se eu estou dando... Quem que é aqui da tecnologia, de inovação? Construtor? De humanas. Ah lá. Roqueiro. De humanas, nós também. 2 roqueiros pesados. Ó. Aqui não é terra do rock, aqui não é do sertanejo. Rock Tá mais pro sertanejo. Mais sertanejo. Ó, esse é um dado só para a gente saber e ter clareza disso. Ó. O SAEB todo mundo sabe o que é. Aqui está os dados de 2011 a 21. O dado de 2023 ainda não saiu, deve sair agora esse final do mês, ou começo de maio. E nas questões que os diretores respondem, tem uma das questões está dizendo se na escola tem projetos com as seguintes temáticas. Aí ele vai botando no título. Uma das temáticas, relações étnico-raciais / racismo. Vocês observaram o gráfico aqui, produzido com dados do INEP? Em 2019, houve uma queda bastante acentuada. Você lembrou, né? Eu sabia que você ia lembrar disso. Não é pandemia ainda, hein? A pandemia vai daqui para frente. Então, 2019 houve uma queda acentuada. Além do que ele pensou, como é seu nome? Helder. Helder. Além do que o Helder pensou, e eu sei que alguns tenham pensado, talvez, houve uma mudança, Helder, também, que é significativa. No enunciado antes, o item era só racismo, até aqui, 17. De 19 para frente, o item passou a ser racismo, as relações étnicas / racismo. Então, não sei se a compreensão ficou nublada ou a nuvem negra já tinha chegado nesse país. Bom, de toda forma, é um dado importante porque são dados oficiais das escolas. E o Todos pela Educação, que produziu uma avaliação desses dados, ela diz que a escola é o local perfeito para a gente trabalhar essa questão. Só que essa questão tem que ser intencionalmente antirracista. Não pode contar a historinha para os alunos. Ela tem que ter intenção de ser antirracista. Porque senão a gente vai manter ainda, não vai quebrar esse racismo estrutural. E isso implica também na questão do que eu falei do racismo algorítmico. Bom, como vocês todos conhecem essas leis? A 10.639 e 11.645 são as leis, uma 2003 outra 2008, que obrigam, ou deveriam, né, ser obrigatório, o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas e particulares do ensino fundamental e médio. Quem aqui ensina isso na escola?
Paulo? Quem aqui na universidade estudou sobre a história e cultura indígena? Você fez história? Não, na parte de antropologia. Na antropologia? Na pós ou não? Na disciplina? Não, Na graduação? Você fez história? Quem são historiadores aqui? Ó? 1, 2, 3. Não vou falar mal da história. Não vou apanhar aqui de vocês. Bom, as leis estão ditas, né? Essa professora aqui, a Emiliane Machado Pereira, ela foi contratada para fazer uma consultoria sobre a aplicação dessas leis. E dentro do relatório dela, que é de maio de 2017, ela está dizendo lá, ó, para que essas leis tenham efetividade, a gente precisa discutir alguns conceitos. Racismo, raça, ações afirmativas, tá aí, tem vários aí, dentre outros. E ela diz que nós vivemos num contexto de poder, né? Então, essas discussões vão acabar ajudando a gente criar essa pedagogia multicultural sem eurocentrismo. Então, a pedagogia decolonial, a educação antirracista. E tem um texto desses dois aqui, que é um texto sobre antropologia e educação. Você fez antropologia onde? Na graduação ou na pós? Na graduação. É que eu dou aula lá na pós, de Ah. antropologia. Fiz com a Nair lá. Aí, Eu também. aí tá fora já. Tá fora. Aí já fiz bem velho. Morreu o marido dela agora recentemente. Ó, esse grupo, esse estudo que faz essa relação entre antropologia e educação está dizendo uma coisa que é fundamental. O espaço educacional está permeado por marcas da colonialidade que silenciam e invisibilizam a história e cultura dos negros afrodescendentes indígenas. Aonde isso? Fundamentalmente nas licenciaturas. Ou seja, vocês saem da universidade ainda colonial e acabam reproduzindo essa colonialidade de alguma forma. E pensando nessas coisas, eu fui construindo um mapa mental ou conceitual, não sei se lá o nome que vocês queiram dar. É uma árvore de Suma, aonde as leis estão lá, e a base seria a ancestralidade, qual seja de vocês. No caso do Brasil, a indígena. Os povos ameríndios estavam aqui, chega o colonizador, deixa o colono, cria-se o colonialismo, a colonização, isso em seguida trazem os africanos escravizados, vão sendo criados os quilombos, e aí cria uma relação de americanidade, que é um conceito da Lélia Gonzalez, que eu vou mostrar daqui um pouquinho, e aí a gente fica independente, né? Vem a independência e o Brasil não é mais colônia, né? Pelo menos a gente pensava assim, né? Mas aí permanece esse conceito, colonialidade e modernidade, que está na nossa cabeça. E fica o colonizado, o intelectual colonizado ou o intelectual pós-colonial. Aqui eu coloquei só porque é um debate entre dois autores, o Fanon e a Spivak, que é uma indiana, que é um debate que diz assim: esse fala pelo colonizado e esse aqui ajuda a manter a colonialidade. Eu não sei em que lugar que eu estou, fico pensando nisso. Se eu sou um colonizador, imagina eu lá, chefe de posto indígena na aldeia dos Mamaindê, se eu não sou um colonizador também de alguma forma. Se eu sou um colono, se eu estou aqui, se eu sou esse cara aqui, ou esse, eu não sei. E agora, surge isso aqui, ó, o colonialismo digital, o racismo algorítmico, que é a mais novo mergulho na pesquisa que eu estou tentando entrar. Eu até me inscrevi num negócio, ver se vai dar certo. Mas isso é uma coisa complicadinha. Bom, mas aí tem a educação, a pedagogia decolonial e direitos humanos, que vão tentar juntar numa coisa chamada contra-colonização. Alguém conheceu ou já ouviu falar num cara chamado Antônio Bispo dos Santos? Já? É um quilombola que morreu ano passado. Eu vou falar nele. Agora, para que isso ocorra, esse processo funcione, é necessário a nossa reconexão com o interno. Eu não sei se aqui em Lençóis, a gente em Bauru, pelo menos, está meio longe disso aqui. E reconhecer a nossa ancestralidade, ou pelo menos pensar nisso.
Eu faço um mapa. Eu não posso jogar aqui, não. Pode. Eu faço um mapa com os alunos e a gente chega até os avós. Dos avós para lá, não existe. Um aluno disse para mim anteontem, que ele conhece a bisavó dele. Foi que maravilha. Porque a gente está meio. A gente está meio longe disso aí. Aqui sempre tem um canetão e funciona, porque lá no Mercedes tem que carregar cada hora. Eu já peguei 4, nenhuma funcionava. Ó. Homem. Eu. Tá? Eu venho de um. Aqui é um sinônimo de afinidade ou casamento, união. Eu, filho, meus irmãos, meus pais. Esse aqui, por sua vez, tem meu avô e minha avó paterno e meu avô e minha avó materno. A gente, cada um de nós, eu nasci em Bauru, o meu pai nasceu em Piraju, minha mãe nasceu em Campos Novos Paulista, essa minha avó também da região de Campos Novos Paulista, eu vou contar a história. Esse aqui ninguém sabe da história. E esse daqui é minha avó, que eu conheci bem. Esse avô também, quando eu nasci, eu sou caçula da família. Ele já havia morrido, mas meu pai dizia que ele era de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Mas daqui, perdão, desculpa. Daqui para cá, eu não sei. Nem daqui para cá, você vê que vai aumentando, né? Vai aumentando, aqui vai, e aqui vai aumentando muito mais. Então, pensar nessa nossa ancestralidade era uma coisa interessante. Por quê? A minha mãe foi criada por uma família de Bauru. E a minha avó era viva. E às vezes ela aparecia lá em casa. Eu era criança pequena. E meu pai não gostava dela. Meu pai sempre foi um cara racista. Definitivamente racista. E essa minha avó, como segundo meu pai, a gente também era criança e não entendia, ela falava com uma língua diferente. Então a minha irmã, que é jornalista, que é bem mais velha que eu, fez uma pesquisa e identificou minha avó como sendo Otixavante. Otixavante é um povo que não tem mais, foi eliminado. Existem alguns remanescentes aqui em Araribá. Você já foi em Araribá? Já, né? Em Araribá parece que tem lá uma família que tem pessoas que foram Otixavantes, né? Então são descendentes de Otixavantes. Então, se a gente começar a pensar nisso, a gente vai começar a identificar. Porque quando eu fui trabalhar com os índios, com os povos indígenas, eu nunca tinha pensado nisso. Eu morava em São Paulo, depois fui morar no Rio. Eu não sei se passaram a minha formação, viu? Tá vendo? Sou ruim de cabeça, né? Eu me formei, inicialmente, na mesma escola que esse cidadão que você pensou, em 84. Só que, pela minha incompatibilidade, eles saíram comigo de lá, mas eu acabei completando o curso oficialmente. Então, como é considerado uma graduação, foi minha primeira graduação, que lá eles chamam de Ciências Militares. Então, é importante a gente pensar nisso. Vocês, eu, os alunos, trabalhar isso com os alunos. Segundo, de alguma forma se reconectar com a mãe terra. A gente está muito longe dela. A gente não está preocupado se tem muito eucalipto até na beira do rio. É claro que vale dinheiro e produz empregos para muita gente, inclusive dessa cidade e de muitos lugares do Brasil. A gente recebe gente no Mercedes que veio lá do Amapá trabalhar aqui na, como é que chama a empresa? Bracel, e põe o filho lá no Mercedes. Então é uma coisa a se pensar. E aí, gente, eu vou trazer um quadrinho para falar dessa viagem. Esses quadrinhos foi produzido por esse cara aqui, ó, um cara do Mato Grosso do Sul chamado Norberto Liberato. Levei alguns anos para conseguir identificar quem tinha feito esses quadrinhos. Porque tem esse nome aqui, eu primeiro achei que era Liberato, era Liberator. Olha que loucura é isso. Chega o colonizador e fala para o indígena: peladão, meu filho, não pode, você vai morrer, você tem que botar roupa.
Vem o líder religioso, fala com o líder religioso indígena, o xamã ou o pajé, e fala: que culto é esse? Isso é coisa do demônio, você tem que parar com isso, não vai para a fogueira. Vem já o colonizado, o intelectual colonizado, e diz para o indígena: você não pode mais falar essa língua sua, você tem que falar português, olha a gramática aqui. E agora, o colonizado, né? Aí agora chega aqui o intelectual colonizado, ou pós-colonial, e diz para o indígena: ué, índio de roupa, usando celular, falando português, não sei o quê, você é índio coisa nenhuma. Essa é a nossa viagem. A gente imagina: ah não, aqui era o colonialismo, escravidão, morte, sei lá o que for. Agora é a colonialidade, na nossa mente. A gente não consegue compreender que o cara fala português. Quando eu morei no Mato Grosso do Sul, nós tivemos um debate lá numa audiência pública, o caso de terras, é claro, com os índios Guarani e Kaiowá, que vivem ali na fronteira do Paraguai, que o Viveiros de Castro chama da faixa de Gaza brasileira. Teve um debate lá e uns fazendeiros começaram a falar um monte dos índios, eram selvagens, esses índios, não sei o quê, todo depreciativo. Uma americana, missionária da missão Kaiowá, levantou uma velhinha, levantou e falou assim para o homem assim: me diga uma coisa, quantas línguas o senhor fala? Aí o cara falou assim: não fala português. Ela falou: pois é, esse índio que o senhor chamou de selvagem fala português, fala o Guarani Kaiowá, fala o Guarani aqui da fronteira e fala o Guarani do Paraguai. Então ele fala 4 línguas. O senhor só fala um, quem que é o selvagem? Aí ficou todo mundo, americano falando, né? Ficou todo mundo assim, né? Mas essa história é muito doida. E é um quadrinho que você pode usar com os alunos, isso está na internet, é disponível, é domínio da internet, citando, é claro, o produtor. Agora olha esses outros quadrinhos, por favor, pode ir. Vocês lembram do Enfio, o irmão do Betinho? Do Pasquim? Alguém leu o Pasquim aqui já, né? No meu tempo, eu era criança, hein? Minha mãe lia, a gente lia com ela. Ele tem essas histórias. E o Fradinho é um dos personagens. Olha que loucura, o Fradinho está dizendo para o indígena: ó, para você se integrar, vai ter que primeiro aprender a falar português. Presta atenção, quem que é professor de inglês? Não tem aqui nenhum inglês, sabe? Eu não sei falar muito bem inglês, mais ou menos. Então ele vai falar: ó, há um playboy com blue jeans, t-shirts, isqueiro Ronson, né? King size field, chicletes. A DD mostra tape, agora o replay, slide, slogan, jingle, e vai falando ainda o hit parade do Guns N' Roses. Ele está contando história. Olha lá, o futebol, o Ben vomitou forehands, isso vocês não vão saber, né? Quando eu era criança, o speaker do rádio falava usava as expressões, né? Forehand, goalkeeper, pênalti. Hoje eles não falam tanto isso. E aí ele fala assim: você vai no shopping center, tem uma drugstore, tem a Gangue Dark bem cool, pega um hot dog com ketchup, um Big Mac, uma Coca-Cola, Pepsi, ice cream, milkshake. Vai na loja, olha lá, long plays, cassetes, tape deck, headphones, CDs. Aí vai falar assim: nos weekends o nosso High Society lá vai tirar o estresse no Jockey Club, ou vai no spa, etc e tal, ou vai ver um concerto, né? Um rock in concert. Aí ele fala: quando você tiver mais know-how e um big background, você pode tirar xerox, mudar telex, fazer cashback, jogar no Open Market, no Overnight, isso já não, fazer uma joint venture, criar uma holding. Aí ele vai falando tudo isso para o indígena. Aí no final ele fala para o indígena assim: compreende? Aí o indígena responde para ele assim: yes, I do. Isso é colonialidade, de alguma forma, gente, claro, é uma radicalização do pensamento, mas é isso. Eu coloquei isso aqui só para fazer graça. Porque se fosse hoje em dia, ele ia usar a música do Baiana System. Ia falar assim: ó, brasileiro, brasiliano, não pega essa estrada sabendo quem engana. Vai, brasiliano, você nunca foi norte-americano. Talvez o indígena cantasse. Vocês conhecem o Baiana System? Estou falando, mas isso. Porque eu lá na palestra que eu fiz na diretoria de ensino, tinha um monte de velhinhos lá. E ninguém nunca ouviu falar no Baiana System. Assim,
vão pro rock para vocês verem. O ano passado eu fui no John Rock só para assistir o Baiana Ele System. ficou doente, não pôde. Foi? Ele cantou ano passado? Foi. No ano anterior eu fui, ele chegou lá e pegou dengue. No dia do Perdão, não mas- foi. Mas é legal. Isso que eles É um pessoal muito legal. Ó, é uma banda de música que tem muito a ver com a Tropicália, com aquelas revoluções de música na música popular brasileira, é claro. Mas esses caras são geniais. Muito bom. E é uma luta, uma música de resistência dos caras de cabeça. Para pensar, né? Para pensar. Que é o que a gente tem aqui. Bom, agora vamos mastigar algumas coisas mais. Ó, esse cara aqui, o Aníbal Quijano, é um sociólogo peruano. Existe um grupo chamado Modernidade e Colonialidade, que formado no final dos anos 90, que não tem nenhum brasileiro, mas tem inúmeros latino-americanos. Eles tiraram a discussão de colonialidade lá da Ásia, naquela região da Ásia, Índia e Indonésia, aquela região, e trouxeram essa discussão para as Américas. E ele está dizendo o seguinte, que a formação do mundo colonial do capitalismo deu origem a essa estrutura de poder. Poder de quem? Do capital. Está vendo? E essas relações, ó, de um lado as relações de exploração do trabalho, de outro as novas identidades históricas, índio, negro, branco, mestiço, que está lá no IBGE. Então ele está contando que nenhuma dessas identidades ou categorias históricas existia no mundo antes de 1492. Todo mundo sabe dessa data. Mas para clarear, o Galeano tem um texto que está no material, depois eu posso deixar isso, Paulo, com vocês aí, que tem as referências, Não, aí perfeito. vocês podem depois, quem tiver interesse de ler, tem lá. Mas olha o que ele diz, os nativos, né, em 12 de outubro de 1492, descobriram que eram índios, que alguém chegou lá e falou assim, ô índio, eu falei assim, mas eu sou Chavante, eu sou Terena, eu sou Guarani, sou Yanomami, sou Bororo. O cara chamou índio, ficou índio. Descobriram que viviam na América. Por exemplo, os Yanomami vivem no Uriri, que é a terra-floresta. Mas agora não, agora é a América. Descobriram que estavam peladão. Né? Mas vocês já pensaram, nós todos aqui pelados aqui, entra o cara aqui e fala assim, vocês estão pelados, mas a gente sempre andou assim, enfeitado, pintado. Em 87 eu morava com um povo indígena lá no Vale do Aporé, no Mato Grosso, o povo Mamandê, que é um subgrupo do grande grupo da Ambicora, e o banho era numa cachoeira dentro da reserva, e é um banho que todo mundo vai junto, então vai mulher, mãe, povo, tudo criançada, o grupo era pequeno, devia ter umas 100 pessoas na aldeia. Ia todo mundo tomar banho ao mesmo tempo, naquela cachoeira. E é claro, pelado. Alguém aqui toma banho de roupa? Não, né? Pelado. E eu sempre de calção, porque eu não era de lá. Eu ficava bem sem jeito, mas bom. Um dia, tomando banho, os adolescentes chegavam e arrancaram meu calção. Aí eu fiquei pelado. Aí eu falei assim, nossa, aí eu descobri, eu pensei nisso, sabe, né? Quando eu leio esse texto, eu lembrei disso, eu assim, nossa, descobri que eu estava nu. E aí quando você fica pelado no meio da floresta amazônica, lá já é floresta amazônica, no meio da floresta amazônica, um grupo de pessoas que são de outro mundo, de outra cultura, que vivem ali, e era um pouco contato, lá não tinha luz, nem energia, nem nada, era um local ainda meio isolado. E aí eu fiquei, sabe, quando eu fiquei pelado, eu fiquei assim, olhando, mas não tinha nenhuma câmera aqui, será? Mas é a nossa visão, né? Será que Deus vai me matar porque está me vendo pelado aqui? É doido, né? Mas é a cabeça humana. Está vendo quando eu falo em colonialidade, como tem coisas que a gente intuitivamente reage? Essa foi uma situação. E eles descobriram mais. Eles tinham que obedecer um rei e uma rainha de um outro mundo, eles nem sabiam quem era. Tinha que acreditar num Deus que eles não sabiam. Cada povo tem um nome, Yanderu, Tucobiti, Omamá, é Deus, mas tem um outro nome, uma outra relação, porque a religação com o mundo sobrenatural é pessoal, é de cada um. Mesmo que você vá na igreja e seja aquele cara fervoroso na igreja, a sua ligação com esse mundo do sobrenatural, com Deus, é pessoal.
Não há padre ou pastor que faça você crer nisso, isso é fé pessoal. Então os caras veem enquanto isso. E que tinha que usar roupa. Olha lá. Havia inventado a culpa e a roupa. Vou contar uma outra historinha minha, pessoal. Quem é aqui de mais velho? Eu sou de 1960. 73. 74? 73. Em quanto? Em 60? Ah, aqui. 64. Ufa! Mais perto. Cena ditadura, hein? É, isso aí. Eu tenho carinho assim de 32, eu tenho 64. Em 66, eu fui fazer a primeira comunhão na igreja em cima do Confiança e Nações, Santa Rita de Cássia. Minha mãe era da igreja, meu pai era e nós fizemos a primeira comunhão na igreja. Em 66 eu tinha 6 anos de idade. Estava no primário, né? Naquele tempo não tinha, como é hoje, né? Era no primário. E aí a gente fez a semana toda de aula da catequese, e no sábado eles colocaram a gente sentado nos banquinhos assim, ó, todo mundo sentado aqui, e ali tinha um confessionário, e a gente tinha que confessar para poder tomar a hóstia no domingo, que era a primeira comunhão. Agora vocês imaginam, eu com 6 anos de idade, em 66, e TV ainda não tinha em casa, né, que essa época não tinha nada, a gente no máximo ia à escola e voltava para casa, jogava bola na rua, brincava de peão, soltar pipa, essas coisas. Aí ficou todo mundo sentado assim, e eu fiquei sentado pensando assim, o que eu vou falar do padre? Eu tinha que chegar lá e ter um pecado, eu queria chegar lá, padre, eu não tenho nenhum pecado, padre. O padre, não, você já nasceu pecador. Ah lá, é isso. E aí eu fiquei ali pensando, bom, eu vou contar uma história. Eu falei assim, minha mãe falou que eu não podia jogar bola, eu escapei e fui jogar bola. Minha mãe falou que eu era para comer aquela beterraba e eu dei um jeito de esconder a beterraba e não comia beterraba, sabe? Era pecado. Agora vocês imaginam um povo indígena que tem uma outra estrutura de mundo, uma cosmovisão completamente diferente da nossa, uma língua diferente, sem nunca ter visto ninguém, de repente chega alguém e fala, vocês são pecadores. Mas o que é isso? Eu tenho dúvidas aí, né? É claro, matar alguém, além de ser pecado, você vai para a cadeia, né? Mas tem umas coisas meio complexas. Bom, esse vocês conhecem, né? O nosso ministro, de Almeida, um cara brilhante, ele está dizendo que a noção de raça, como referência a essas relações entre nós, seres humanos, é um fenômeno da modernidade. E ela remonta aos meados do século XVI, que é o que o Quirano está falando lá atrás. E ele fala uma coisa interessante, a raça não é um termo estático, é um termo relacional, é um conceito relacional e histórico. E olha como a Angela Davis, no livro dela, aqui a Angela Davis já mais velhinha, viu? Mais contemporânea, aquela primeira foto é lá dos anos 70 ainda. Ela relaciona classe, gênero e raça. Não é possível discutir uma coisa sem pensar nessas 3 categorias juntas. E ela dá exemplo no livro dela. Militante de esquerda esquece todas as coisas e fica falando só na classe social. E muitos militantes feministas esquecem do resto e ficam discutindo gênero. Então ela acha importante que se relacione essas 3 categorias. Essa é a resolução do Conselho Nacional de Educação, número 1, que vocês devem ter visto, das relações étnico-raciais. Lá está dizendo que é termo raça, que esse termo foi ressignificado pelo movimento negro, colocando o sentido étnico, ou seja, cultural, ancestralidade, legado deixado pelos africanos, e aí eles criaram a expressão étnico-racial. É um avanço bastante grande. Uma discussão aqui que eu vou citar é essa. Ó. Na resolução ela diz que a ancestralidade africana difere em visão de mundo, valores e princípios da de origem indígena, que eu destaquei aqui, sem grifo meu, europeia e asiática. Mas a Bell Hooks, no livro dela, ela discute isso de uma outra forma. Ela diz que mesmo antes dos africanos saírem lá da África, aprisionados, trazidos escravizados para cá, para o Novo Mundo, o destino deles já estava ligado ao dos indígenas. Negros e índios compartilhavam costumes porque entendimentos ontológicos semelhantes a respeito do mundo uniam 2 grupos. Ou seja, a cosmovisão dos povos africanos e dos povos indígenas tinham semelhanças, têm semelhanças.
Por quê? Eles estão conscientes de que o reconhecimento da sua ancestralidade sustenta a sua cultura, a sua comunidade. Não há possibilidade de manutenção da cultura terrena se ela não tiver reconhecimento da sua ancestralidade. Quem já foi na aldeia sabe tem disso. O Davi Terena, que era o PEC, né? Que estava na diretoria, tem trabalhado um pouco com essa questão. Então ela disse que os africanos e os índios, os zami-africanos e os ameríndios, no Novo Mundo, compartilharam o sistema de crenças. E aí vem o Nego Bispo e chama isso de visão afropindorâmica. Pontos em comum de pensamentos e cultura dos povos originários e dos povos africanos. Isso é a americanidade, é para não dizer assim, o afro-americano não é o afro-americano estadunidense. O afro-americano é afro-americano. África e Américas. E esse termo americanidade, essa categoria, ela incorpora toda essa história de dinâmica cultural, adaptação, resistência, reinterpretação, criação de novas formas. Vocês entendem que cultura não é uma coisa parada, né? A cultura é dinâmica, nós todos, né? Mudamos. E eu vou voltar nisso. E a Lélia Gonzalez, no outro livro dela, ela diz: estamos cansados. Desculpa, eu esqueci de falar uma coisa para vocês guardarem na cabeça. Mais um. Aqui foi construída essa colonialidade do poder. Pode bater. E agora, a Lélia está falando da colonialidade do saber. Por quê? Estamos cansados que nem na escola, nem nos livros manda a gente estudar, a gente consegue perceber a efetiva contribuição das classes populares, mulher, do negro, do indígena, na formação histórica e cultural brasileira. O que fica? A impressão que só os homens brancos que criaram o mundo. Quem é o nosso herói? É um homem branco. Quem é um homem branco? A história que contam para gente. Então, isso é uma coisa interessante que acaba criando essa mentira tripla que a Lélia está contando, que é sexismo, racismo e elitismo. É um debate. E a colonialidade do ser. O Daniel Munduruku, vocês conhecem? Ele escreveu vários livros, e esse livro dele, alguém já ouviu falar nessa expressão? Minha avó foi pega laço? Já? Ele acha muito estranho que alguém, de forma consciente, acredite ser digno de ter uma avó pega laço. Deve ser terrível, né? A gente nunca parou para pensar nisso. Mas pensa, minha avó foi pega laço, igual um bicho. Estuprada. Porque o Darcy Ribeiro, no livro dele, O Povo Brasileiro, que talvez alguém tenha lido, é um livro muito interessante, ele criou esse conceito de ninguém-dade, o filho do indígena, da indígena com o português. Ele nasce e ele não sabe se ele é português ou se ele é indígena. Do português, com a negra escravizada também, ele fica nessa. E aí esses caras, eles ficavam assim, eu não sou ninguém. E essa ninguém-dade acabou criando sua própria identidade étnica, a brasileira. Pensamento do Darcy. E esse outro cara aqui, aquele Mbembe, um camaronês, filósofo, que criou o conceito de necropolítica, que andou surgindo algum tempo atrás por causa da pandemia e outras questões, ele vai falar disso. Miscigenação histórica é resultado da violência, não da harmonia. As mulheres foram estupradas. A começo do Brasil é uma história de violência, não de harmonia. Quantas mulheres portuguesas trouxeram? Quando elas vieram para cá? Não, os portugueses quando vieram, quantas mulheres trouxeram? Nenhuma. Como é que nasceu gente? Interessante. Boa, Um comia o outro, né? É isso. Eu não estou falando bobagem, não. Posso fazer um comentário? Sim. Para mim, no começo do livro, meu avô, ele dava para refeições e uma vez. Então, tem muitas famílias ali que montavam, a gente sabe, montavam fazer palavra. E ele sabe a expressão bugrada. A bugrada. Que ele fala que era muito comum
nada, Quem só contou por isso? diversão. Seu avô contou isso? Os bugreiros, cara, não tá falando dos bugreiros, não. Falando dos bugs, que é um nome pejorativo dado aos indígenas. Essa região em Bauru, Agudos, os bugreiros foram contratados pela Noroeste do Brasil, a empresa, na abertura, porque os caingangues que estavam aí sempre tinham problemas de guerra. Você acredita que eles contrataram pessoas para matar os índios? Sou de Agudos. Você é de Agudos? É, isso aí é verdade. É verdade? A família Polidoro Agudos, ela é descendente de matador de índio. Aí. Aí o que acontece? Teve a guerra do golpe da República, né? E o cara chamava Coronel Leite. A garantia do Breno ter apoiado o golpe da República foi das terras. Aí ele veio como coronel, fundou a cidade, deu terras, mesmo questão do município, a cidade, a escola, o nome dele, mas é o seguinte, esses contratados aí foram para passar os índios. Se você for no seminário lá em Agudos, Já fui. tem bastante coisa, até o ritual lá de transferência da juventude para não sei o que. O ritual de passagem. Aquele para Formiga. Sim, de Sateré Maué. Isso aí tem mesmo. A família Polidoro lá, descendente de matador de índio. O que ele está falando é real. Tem um livro, como chama? O Edson Luiz. Edson Fernandes. Desculpa, para entender, mas o Edson Fernandes escreveu um livro que está disponível à venda e ele conta a história dos bugreiros. E os caras arrancavam a orelha e penduravam a orelha. Então, quantas orelhas ele trazia era quanto ele ganhava. Eu matei 10, aqui está as 10 orelhas. E tem fotos disso, fio cheio de orelha pendurada. É um negócio maluco. E é isso aqui, ó. Conseguiu? Imagem que mostra uma captura em Agudos, em 1911, de um grupo de indígenas pelos bugreiros, né? O folclore diz lá que São Domingos do Tupá, que é a maior província, bem Bauru, assim, ele é amaldiçoado. A floresta engoliu tanta matança que teve lá. Lá em Agudos tem um quilombo, né? Um quilombo de Pocinos, que ainda está em discussão, né? Não está garantida a terra, né? Mas há um processo em movimento. Família Melo, que é os caras lá de Agudos. É Melo? Eu morei em Sorocaba. Eu morava lá em Cuiabá. Quando eu voltei para a minha cidade, voltar que eu nasci em Bauru, voltei para São Paulo, a minha irmã, essa jornalista, ela trabalhava em Sorocaba, ela falou, Márcio, vem para Sorocaba. Sorocaba é muito legal, não sei o que, realmente Sorocaba hoje é uma cidade enorme. E eu fui para Sorocaba e eu morei lá. E aí eu comecei eu não estava fazendo nada, não estava à toa, atrás de serviço, e eu fui estudar um pouco sobre Sorocaba. E aí eu descobri que a fundação de Cuiabá se deu a partir de Sorocaba. Saíram aquelas bandeiras, né, aquelas povos saíam atrás de ouro e indígenas para trabalhar. E o fundador de Sorocaba, que é de uma família chamada Fernandes, eles fundaram Sorocaba, Itu e Salto. Cada irmão ficou com uma sesmaria. Sesmaria era um pedaço de terra que o cara falava assim, olha, sua terra é daqui para o sertão. O sertão, onde você chegar e dominar, é seu. Mas o interessante no testamento desses caras era o seguinte, no testamento, deixo uma igreja, uma escola, tantas casas, uma plantação não sei de quantos, tantos animais, e dentro do testamento assim, e 400 índios. Ou seja, o índio escravizado por esse pessoal fazia parte do testamento. Eu passava para o meu filho, para quem fosse ficar. Essa é a situação. Por isso, essa colonialidade do poder, do saber e do ser, elas vão formar essa modernidade, a nossa modernidade. Eu estou olhando a hora, hein? Eu falo demais, hein? Então, gente, ó, esse é o Fanon, psiquiatra da Martinica francesa, ainda é como fala, não é uma colônia, mas tem um nome agora, seria um distrito francês, sei lá. Como na França tem o povo ainda agradece o rei, ele diz no livro dele, ó, ao colonialismo, colonização ele está falando aí,
Não basta encerrar o povo em suas malhas, esvaziar o cérebro, colonizado de toda forma e conteúdo. Por uma espécie de perversão da lógica, ela se orienta para o passado desse povo oprimido e deforma, desfigura, aniquila. Não só fisicamente, porque fisicamente ele contou a história de abusos, mas a cabeça. O Clastres, que é um antropólogo francês, tem um livro dele que chama Arqueologia da Violência, que é muito interessante. Tem um outro livro também que é como é que é? O Povo Sem Estado, a Nação Sem Estado, qualquer coisa assim. Ele está falando que o etnocídio aqui no Brasil não é a destruição física dos homens. Eu não vou lá e dou tiro mais nos indígenas, mas eu destruo sistematicamente o seu modo de vida e os seus pensamentos. Essa frase dele está num filme chamado Ex-Pajé, um vídeo que está disponível na internet, se alguém quiser assistir. O Ex-Pajé mostra um indígena, um pajé do povo Paité Suruí, no Mato Grosso. Ele é o pajé e quando chega à igreja, o pastor coloca ele como serviçal da igreja. Então ele deixa de ser pajé. O povo, em vez de ir atrás dele quando tem algum problema, vai atrás do pastor. É um filme muito interessante de assistir. Não sei se dá para passar para alunos, mas no segundo grau com certeza dá para passar. E essa moça, ela escreveu esse texto aqui, ó. Se alguém quiser ler, ele está disponível também em PDF, chama América Latina e o Giro Decolonial. É da Federal de Pelotas. Ela diz que a colonialidade se reproduz nessa tripla dimensão que eu falei: poder, saber e ser. É o lado obscuro e necessário da modernidade. E aí foi que eu entrei nessa coisa nova, do longo. O lado obscuro da modernidade talvez hoje esteja entranhado nessa questão da inteligência artificial. Esses caras aqui, o Davidson Nicole Faustino e o Walter de Couto, eu trago o cara, sabe, sempre eu gosto de trazer a cara, porque às vezes alguém já viu e não sabia. Eles escreveram um texto que está nesse site aqui, e eles estão falando que eles passaram um texto sobre o doutor Fanon, na pesquisa dele lá em Argel. E vocês conhecem isso? DALL-E? DALL-E é um programa de inteligência artificial que gera imagem a partir de descrições. Você faz a descrição e ela gera imagem. E está no chat GPT-4. Vocês usam isso, não? Mas não usa para dar aula, não, né? Assim, para fazer prova. Então, olha aqui. Olha aqui o que fez a inteligência artificial. Criou o doutor Fanon branco. Olha lá, ó. Brancão, cara parda, destituído de melanina, caucasiano de feição escandinava. Olha que doido isso. Eles perceberam isso a partir de um movimento. E aqui embaixo, ele está dizendo, mas o que isso tem a ver com o conjunto de técnicas como a inteligência artificiais, né? Olha aqui, o capital hoje está trabalhando com padrão de humanidade, verdade e poder. Colonialidade do ser, colonialidade do saber, colonialidade do poder. Ou seja, a inteligência artificial, além de não ser inteligente, não é artificial. Há um movimento, uma manipulação. Por isso, o Fanon branco importa e preocupa. Porque é o futuro, né? Não tem jeito mais de a gente escapar disso. Não é novo, né, professor? Porque Machado de Assis aparece quase branco. Sim, não é novo. Novidade fazer É que isso. agora isso está produzindo, inclusive, você imagina a inteligência artificial produzindo material que está aí agora aí nas plataformas digitais que nós estamos usando na escola, com esse tipo de erro. E a gente, por exemplo, eu nunca vi falar de Fanon. Aí de repente eu começo a reproduzir o que a coisa está reproduzindo. Porque nem todo professor, eu sei que a maioria professoras, eu admiro isso e acho que o mundo só vai mudar mesmo quando vocês tomarem conta do mundo. Pena que a Dilma tirando. É bom, há controvérsia, mas não vai entrar nesse debate. Mas vocês mulheres que têm filho, têm que cuidar de filho, têm que não sei o quê, tem que aí dar aula. E aqui é integral, né? Fica o dia todo.
é uma coisa complexa, porque nem todos os homens hoje, a maioria já ultrapassou aquele dilema ruim e está fazendo o seu papel de pai e de parceiro, né, de companheiro mesmo, né, do trabalho doméstico. Porque o trabalho doméstico é uma coisa horrorosa, não acaba nunca. Eu ponho o copo aqui, amanhã eu vejo o copo está ali, sujo de novo, não é possível. Eu como, o prato está ali sujo, não é possível. A roupa suja, tem que... Então o trabalho doméstico é uma coisa difícil. Se não houver esse companheirismo, a coisa fica difícil. E é difícil para a gente, porque vocês teriam que ter tempo e mais tempo ganhando 10 mil por mês para poderem estar estudando. Amiga nossa, que ele conhece lá no Mercedes, professora de matemática, está dando aula, ela está dando aula para 5º ano, agora está no 8º ano. Ela tem 2 pós-doc, um deles em inteligência artificial, ganhando o salário desse novo plano de carreira aí, que para ela está sobrando 3.800 líquidos. Com 2 pós-doc, tudo em universidades de Unicamp e Unesp. Aí agora finalmente ela passou com dedicação exclusiva para o Unesp de Tupã, que vai trabalhar na área dela, com o que ela adora, na universidade, e o salário inicial é de R$14.000. Olha que loucura. Por que é que o professor da escola pública, como nós todos aqui, estudamos, fizemos pós-graduação, alguns aqui têm mestrado, ou mestrado, doutorado, tem gente lá no Mercedes com doutorado no aula. Por que não posso estar ganhando também dedicação exclusiva? Ou não é assim hoje? O Feder não criou essa história? Por que eu não posso ganhar? Se eu ganho bem, eu tenho condições melhores de estudar mais, de fazer novos cursos, de pesquisar, de melhorar minha aula em 100% ou 200%. Mas não. Por que será? Isso é para vocês pensarem. Não, eu só quero isso aqui eu não vou ler, porque isso aqui são 5 pilares do racismo algorítmico. É uma coisa, talvez um pouco complexa, mas tem colonialidade de campo. Está vendo? São informações que são criação de dados que vão alimentar. Pode passar que eu vou mostrar aqui. O contexto. Os dados entram no sistema, no programa, e o programa responde. Isso é um looping de retroalimentação. Se isso aqui está carregado de colonialismo, colonialidade, racismo, seja o que for, ele vai entrar nesse programa, e aqui é a caixa preta. Ninguém sabe o que está aqui, o que o ex lá, o Musk, e os outros donos milionários, bilionários, dominam o mercado do mundo. O que isso está sendo, como é que os dados estão sendo trabalhados aqui e a resposta está sendo dada. Mais ou menos o que os dois fizeram lá. Alimentaram com texto para falar do falão e a resposta foi um falão branco. Então isso é preocupante. E eu caí nessas coisas novas, lendo, pesquisando, e aí eu descobri, e eu vou deixar para vocês que isso está em PDF, além do texto da Luciana Balestrin, esse aqui, racismo na internet, evidências para a formulação de políticas digitais, tem 6 textos. Isso aqui é do governo brasileiro, desse novo governo, foi lançado no final do ano passado, também está em PDF. Vocês têm acesso, podem ler o texto desse menino, Tarcísio Silva, que é esse cara aqui, tá vendo? Mestre em Comunicação, Cultura Contemporânea, pela Universidade Federal da Bahia, está doutorando em Ciências Humanas e Sociais na Universidade do ABC, e ele estuda racismo algorítmico e imaginários sociotécnicos de resistência. Parece uma coisa simples, né? Mas não é bem assim. E essa é a plataforma que eu falei para vocês, da USP, que chama Decolonizar, e aqui é a inteligência artificial em inglês, que a plataforma está querendo contribuir com essa discussão entre os humanos e a tecnologia sob a perspectiva decolonial. Eu me inscrevi aí na plataforma, não sei se eu vou ser aceito, porque é bem acadêmica, mas vamos ver, se aceitarem pelo menos a minha pergunta, porque a minha pergunta foi a seguinte: nós estamos dando aula na sala de aula com livros, material didático do governo, mas os alunos
estão muito mais tempo da vida deles nas redes, na internet. Inclusive na escola, porque tem uns xarope que ficam lá dentro da sala de aula com a porcaria ligada. Eles têm que tacar o livro na cabeça deles. Ler livro é difícil. Não é? Quantos livros a gente lê por ano? Pergunta para um aluno. Esse livro, por acaso, ó, é Poemas Decoloniais. Quem escreveu esse livro é um indígena da aldeia Limoendaju, aqui de Araribá, um Guarani em Andeva, que é hoje doutor em antropologia. Ele está morando em Curitiba. Ele escreveu poesias ou poemas decoloniais. Muito bacana esse livro. E olha o que está nesse material que eu falei para vocês do Brasil. Ó. O racismo na internet é uma forma de violência que afeta a autoestima e a saúde mental das pessoas negras e indígenas. É importante valorizar e promover a cultura negra e indígena, bem como incentivar a produção de conteúdos que retratem a diversidade e a riqueza da cultura afro-brasileira e indígena. Que é o que eu vou chegar aqui. Isso é para clarear a cabeça nossa, é o poema do Negro Bispo. Ele fala assim, ó, fogo, queimaram Palmares, nasceu Canudos. Fogo, queimaram Canudos, nasceu Caldeirões, são quilômetros. Fogo, queimaram Caldeirões, nasceu Pau de Colher. Fogo, queimaram Pau de Colher. E nasceram e nascerão tantas outras comunidades que os caras vão se cansar de queimar as coisas. Porque ele diz que mesmo queimando a escrita, não queimam a oralidade. Mesmo queimando símbolos, não queimam significados. E mesmo queimando o povo, não queimam a ancestralidade. Resistência. Esse cara aqui é um quilombola que escreveu isso. E ele propõe a gente contra-colonizar. Eu acabei, isso aqui é criação minha, fazendo um paralelo com aquele texto. Contra-colonizar. Ele está dizendo que os contra-colonialistas eles são diferentes do decolonialismo. O decolonialismo está desmanchando o que a colonialidade faz. Eu desmancho, aí eu venho outro desmancho. O contra-colonialista, que são os quilombolas, os indígenas, as comunidades tradicionais, bloqueia a colonialidade. Estabelece uma fronteira. Aqui vocês vêm, daqui para cá não. Sem matar ninguém, tá vendo? Não precisa matar ninguém. Mas precisa adestrar e curar essas pessoas da cosmofobia. É impossível, gente. Tem gente que até hoje tem essa cosmofobia. A minha cosmovisão cristã, judaico-cristã é uma, mas a do outro não é. Mas eu acho que aquilo não pode. Então é cosmofobia. É aquilo ali. Então ele acha que é possível a gente conviver. E olha que loucura isso. Esse cara que morreu ano passado, de repente, ele foi formado por mestres e mestras de ofícios por meio da oralidade e de ensinamentos e saberes ancestrais. Foi formado no quilombo. Ele já deu aula na UNB, na UFRJ, na Federal de São Paulo. Aula assim, aula palestra. Oral. E é um quilombola que morreu ano passado e não é uma pena. Isso é água para mim? Também. Também? E agora eu vou passar um videozinho, que é para convidar vocês, quem está convidando é o Instituto Socioambiental, menos preconceito, mais íntimo. Ah, não, esse é bom ligar, porque, ó, o indígena, vocês prestem atenção, ele vai falar em Baniwa, mas tem uma tradução em português. Pode. Não, você tem que passar aí para o vídeo começar. 1, 2.
A forma como ele fala tem sons que não tem na nossa língua, então são sons que a gente não consegue emitir. Nosso órgão fonador não foi treinado para isso, né? Aqueles sons glotais, claro, aqui, som. Vai. O povo Baniwa é um povo de língua pano que vive no Alto Rio Negro, noroeste da Amazônia. Outro dia eu tive que dar aula de geografia, eu não sei se de geografia, porque eu falei noroeste, sudeste, eu fico imaginando que é isso. Pode voltar no comecinho. Menos preconceito, mais índio. Eles podem mudar como nós mudamos. Ninguém aqui é igual ao que era. Mudou, a gente tem outro jeito. E eles também. E uma discussão importante nessa coisa dos povos indígenas é que a questão do racismo contra os povos indígenas ainda está invisibilizada. Quando a gente fala em racismo, a gente sempre pensa no povo negro. Dificilmente alguém faz a relação com o povo indígena. Porque eles foram invisibilizados a partir da transição da escravidão. A escravidão deixa de ser indígena e passa a ser dos negros, dos africanos escravizados. Isso aqui levou eles para um mundo pertencente ao passado. Os índios eles estão lá na terra deles, ou estão invisibilizados na nossa sociedade. Isso faz parte desse movimento. E o movimento indígena vem criticar essa história. As historiografias oficiais, as abordagens antropológicas. Hoje, eu sou etnólogo. Tem um monte de etnólogos indígenas que com certeza estão escrevendo etnografias do ponto de vista indígena muito diferente da que eu poderia produzir. Então isso está mudando. E essa invisibilização está bem dita aí pela Sônia Guajajara. Pode também estar. Não. Se apertar o play, mexe o mouse. Aí. Foi? Não. Aí eu testei em casa. Aperta a barra de espaço. Hã? Aperta a barra de espaço. Barra de espaço. Não, volta um e tenta avançar. Aí volta agora. Agora mais um. Paulo, salve-nos. Está aparecendo alguma coisa escrito lá. Vocês conhecem a Sônia Guajajara? Conheço. Deputada federal pelo PSOL de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que foi eleita junto com a Sônia Guajajara, que hoje é a presidenta da Fundação Nacional dos Índios, dos povos indígenas, né, do Rio, povos indígenas. Tive a oportunidade de falar com ele em São Paulo, A Sônia? no galpão do MST, lá na Vila Olímpia, bem no centro. Eu conversei com a Chile Pancará,
E a Sônia aqui em Bauru na Unesp, quando eu estava na campanha, teve uma atividade do sol lá, na Unesp lá em Bauru, e eu consegui falar com ela. Mas a Sônia não veio, a Célia estava lá na campanha dela lá, né? Onde ela tem voto. Mas se não passar depois eu mando para vocês o vídeo. Ah, eu tenho o vídeo aqui, ó. Então, André, É, então. deixa eu ver mais fácil. Esse vídeo é bem interessante. Tá aí. Aí, não. Ah, não tá aí, não. Não tá aí, não. É por isso que não passa aí, tá certo. Aí, tá vendo? Foi um erro meu tecnológico. Ele não está no pendrive. É, esqueci disso. Mas eu vou deixar o vídeo depois, eu mando para vocês. Nesse vídeo ela está dizendo isso. Toda vez que a gente fala de racismo, esquece dos indígenas. Então ela fala assim, é como se a gente não existisse. É isso que ela vai dizer no texto dela. E o Ailton está dizendo, o Ailton vocês conhecem, né? O mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Tomou posse semana passada, fez uma fala de 2 horas lá, deu umas cutucadas em algumas pessoas, inclusive na academia, né? Que um dia eu chamei de Associação Brasileira de Letras e levei uma pancada durante a minha carreira. Mas ele está dizendo o seguinte, ó, essa nossa separação da natureza fez com que a gente parasse de pensar na riqueza da diferença. O Alok fala naquele vídeo dele do Cidadão Global, Global Citizen, que ele canta com vários grupos indígenas, que é um vídeo muito lindo lá na Amazônia, inclusive. Ele fala que não há coisa mais tecnológica no mundo do que a natureza. E se a gente for parar para pensar, certamente ele tem razão. E essa nossa não percepção mais da natureza, não se preocupar mais com essas riquezas de diferença, nos leva também a gente não perceber esse outro. E aí criou o que ele chama dessa epidemia, dessa doença do racismo. É o Ailton. E o colega dele, isso está nesse texto que é a pesquisa dessa existência e diferença, o racismo contra os povos indígenas. É uma pesquisa. O colega dele, que é do povo Gamela, ele fala que entre eles também agora, eles estão usando essa coisa. A pessoa começa a fazer uma piadinha, uma gracinha, uma conversinha, ele fala assim, para, você tem que se descolonizar a sua relação. Porque mesmo entre os indígenas ainda tem esse colonialismo, essa colonialidade também está lá dentro das aldeias. Não é só aqui entre nós. E a minha hipótese, que é defendida na tese, é o seguinte: entre a prática do docente, nós, perdão, eu fiz isso, e a história e cultura afro-brasileira indígena, que as leis assim determinam, isso só vai funcionar se houver essa ação, a participação efetiva do protagonismo do movimento negro e indígena. Se você quiser ensinar história e cultura indígena só da sua cabeça, usando seus livros, sem uma relação direta com os povos indígenas que estão aqui do nosso lado, daqui lá em Lençóis, na aldeia, quanto tempo? 10 minutos? Não. Mais. Um pouquinho mais, uns Mais. 40 minutos. 40 minutos, está do lado. Os eucaliptos aqui da empresa estavam lá na divisa da aldeia, sabia? Pertinho do batalha. Sim. Então a minha hipótese que eu defendo é isso. Não dá para projetar projeto Brasil Indígena, projeto Brasil Quilombola, se isso não estiver conectado com as aldeias. Então eu sempre me preocupei com isso. E tenho descoberto que muita gente que responde o questionário que eu faço, professores, não sabem quase nada sobre os povos indígenas. E aí, ó, exemplos, prática docente aqui. Você pode fazer jogos e brincadeiras. O Ranieri, lá em Bauru, tem um projeto chamado Brincando e Dialogando, junto com a Unesp, Educação Física. A Denise, não sei se alguém aqui foi aluno da Denise ou o Gaia. Então você pode ser jogos, arte e artesanato. O Davi hoje, o Davi Tereira está fazendo uma oficina de chocalho de maracá, culinária, grafismo e pintura corporal, audiovisual.
um site que chama Vídeo nas Aldeias. É aberto. Você pode pegar quantos vídeos quiser lá, alguns tem que pagar, mas outros não. E outros são vídeos produzidos por indígenas. Dança e música, literatura, aqui ó, literatura indígena, contação de histórias, indígenas na escola, visita nas aldeias. Então, ó, não há possibilidade, tem 1000 possibilidades nas várias áreas de conhecimento para você trabalhar a questão entre nós. E quando alguém falar em data, eu trouxe só para vocês. Ah, só dia do índio, dia 19, né? Agora não é mais dia do índio, viu? É dia dos povos indígenas, é lei. Esse ano o Salgueiros fez o samba enredo baseado no povo Yanomami, chama Rutucara. Olha o que ele fala num trecho do samba enredo. Falando em data, você diz lembrar do povo Yanomami em 19 de abril, mas nem o meu nome, você nem sabe o meu nome e sorriu da minha fome, quando o medo me partiu. Você quer me ouvir cantar em Yanomami para postar no seu perfil, entre aspas e negrito, o meu choro, o meu grito. Nem a pau Brasil. Isso é um desabafo. O Daniel escreveu um livro sobre o movimento indígena, então um livro dele. Aqui quando ele veio no SESC, aqui em Bauru, ele veio no SESC umas 3 vezes. Eu fui lá as 3 vezes. Essa aqui é uma, eu e ele num momento. Ele está dizendo que o movimento indígena, está vendo? Ó, o papel principal dele é de articular essa nova consciência dos indígenas, sem essa colonialidade, e aproximar com a sociedade nacional. E essas leis vieram contribuir muito, tanto o artigo 231 e 232 da Constituição Federal, que é o capítulo 8º, capítulo dos índios, como a Lei 11.645. Isso é uma demonstração de que a continuidade da luta indígena é permanente, contemporânea, e o caráter educativo do movimento indígena permanece. Coisa dos índios, né? E só para esclarecer isso aqui, ó. Vocês já ouviram falar no marco temporal? Já? Ó, esta é a lei publicada em 20 de outubro de 2023 e foi homologada em dezembro do ano passado. Essa lei é um marco temporal votado pelos Congressos Nacional, a despeito de todo o movimento que o Supremo Tribunal Federal fez. Votaram lá, o Pleno votou e disse que o marco temporal não pode. E o Congresso foi lá e votou a lei. Ou seja, o marco temporal está existindo. Hoje, o acampamento Terra Livre, que vai ocorrer agora esse mês, lá em Brasília, o tema deles é esse aqui, ó. Nosso marco não é temporal, é ancestral. Sempre estivemos aqui. Então é contra essa lei. E a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas, está dizendo que o marco temporal, eles inverteram a história. Quem chegou nas caravelas não foram os indígenas, não foram os portugueses. E essa discussão está matando, ó, as práticas deles, conhecimento deles em ciência, conhecimento deles em língua, conhecimento de cultura, conhecimento de plantas medicinais que podem gerar remédios novos. Todo o conhecimento científico indígena está sendo destruído. Como diz o Boaventura, um verdadeiro epistemicídio, né? A morte do conhecimento. E esse eu só trouxe como exemplo. Isso aqui é o Liri, a terra floresta Yanomami. Aqui está o Jabono, é uma maloca grande que vive 200, 300 pessoas, uma aldeia inteira daqui. E olha como é que eles usam a floresta. Uso mais próximo para pequenas coisas, coletas, plantios, um uso maior para caça, para outros plantios, um outro. Ou seja, eles têm toda uma ciência de uso da floresta do modo sustentável. Aí veio o garimpo. E acabar com isso. Tem que correr. No final, se vocês brigarem comigo, meu nome é Márcio, pode. Minha mãe já morreu faz muito tempo. Olha a quantidade de povos indígenas no Brasil. Esse que está em vermelho é que eu conheço de alguma forma, com alguma profundidade. Vocês verem que o meu conhecimento sobre povos indígenas é desse tamanho, né? Não é tão grande. É razoável, mas não é grande. Tem muitos. E aqui é uma frase
de uma antropóloga portuguesa aqui, Manuela Carneiro da Cunha, da USP, e ela está dizendo, tá vendo? Durante quase 5 séculos, os índios foram pensados sempre como seres em transição. Transição para a cristandade, para a civilização, a assimilação e o desaparecimento, ou a invisibilização. Hoje se sabe que as sociedades indígenas são parte do nosso futuro comum. Hoje 85% das terras onde estão indígenas no mundo inteiro ainda estão preservadas, mantendo de alguma forma a relação do clima. Essas mudanças climáticas que a gente ouve tanto falar, e alguns ainda acham que é mentira, mas aí falam, nossa, mas como está calor agora, e não esfria mais, e não chove mais. Mas eu não acredito em mudança climática. Então ela está dizendo que o 6º centenário da chegada do europeu na América, pode ser que a gente tenha algo a celebrar. Nós já tivemos o 5º centenário, vamos ter o 6º. População indígena, 2010, IBGE, 900 mil indígenas. 2022, que saiu o ano passado, né? 1.700.000. 305 povos indígenas no Brasil, com essa população, vivendo nas aldeias e nas cidades, falantes de 274 línguas diferentes, em vários grandes grupos linguísticos. 3 troncos principais, Tupi, Macro-G e Aruac, e grandes famílias como Caribe, Yanomami, Namiquara. Então eles estão dizendo para nós, a luta continua até o último índio. Sei lá em Brasília, 2022. E hoje, é claro, nós temos o Ministério dos Povos Indígenas. E para a gente pensar, eu trouxe esse pensamento e repensar as relações étnico-raciais para uma educação decolonial, antirracista, em direitos humanos, uma alfabetização midiática. Isso trabalhado vai fazer a gente descobrir um outro Brasil. E nossa ancestralidade, no caso aqui indígena, mas também africana, contra-colonizada, dar visibilidade ao indígena que está entre nós, dentro de nós, presente em nossa história, mas invisível aos nossos olhos. E aqui tem vários deles. Joênia Pichana, presidenta da FUNAI, o Weber Tapeba, que é o secretário de saúde indígena, o Daniel, a Célia, a Sônia, esse é o Denilson Danilo, um artista plástico contemporâneo, o Raoni, o Davi Yanomami, o Ailton Krenak, o pai do Overal, o Condomínio Sim, que é escritor indígena, que não lembro o nome dele, o Davi Terena, o escritor desse livro, o Tiago Yandeva, Chay Sururi, a Naine Terena, que também é uma artista plástica, o grupo de rap Bro MCs, que cantou ano passado no Rock in Rio junto com o Xamã. Então, gente, ó, o futuro é indígena. Esse é o Xamã. E olha o que o Xamã diz. O Xamã descobriu que ele é filho de indígenas lá do Nordeste, agora há pouco tempo. Então ele está dizendo, ó, estar entre os povos indígenas é saciar uma saudade que você não sabe de onde vem. Tem gente que vai na aldeia, passa um tempinho lá na aldeia e volta e diz, nossa, essa coisa, ele sente alguma coisa que ele não sabe de onde vem. Está lá na ancestralidade dele, mas ele só vai perceber isso a partir de que ele foi lá, dançou, divertiu, jogou bola com os indígenas. Isso faz parte da história de 500 anos, 524 anos, que foi contada de maneira a manter a ordem do colonialismo colonizado. Isso mantém a ordem. Pensar que houve um grande genocídio desses povos e recuperar a oportunidade que a gente está fazendo de falar e de estar entre eles, é um momento que ele disse de renascimento. Esse aqui foi o meu momento de renascimento. Essa foto é de 1987, quando eu vivia com esse povo aqui que se chama Mamãendê. Eu fiquei quase 2 anos com eles. Esses brincos foram eles que colocaram, esses colares deles, as pulseiras de dentes de macaca deles. Então eu fiquei quase 2 anos com esse povo lá no Vale do Vaporé, que é o que eu vou ter que tirar na minha roupa. Esse menino aqui é filho do Timóteo, que era o nosso monitor bilíngue da escola. Então esse foi o meu momento de renascimento. Quando eu comecei a perceber que eu tinha alguma coisa desse povo, alguma coisa me permitiu ficar com eles. Eu nunca tive um problema com nenhum povo indígena, não tive nenhum acidente, sempre fui muito bem cuidado. Certamente por essa relação
de ancestralidade, essa minha relação com a natureza. Então, o que eu quis trazer para vocês são essas reflexões com algumas coisas novas que eu sei que talvez alguém nunca tenha ouvido falar, e eu vou deixar esses slides com vocês, e pode passar, e tem as referências, e aí talvez quem quiser aprofundar em alguma área tem dados aí. E me coloco à disposição de vocês para trabalhos com alunos, ou pessoalmente, ou qualquer trabalho em particular, ou orientação de algum trabalho de pesquisa, de estudo, eu estou à disposição.